A gente começa a cair por terra essa história do Horácio quando o Fabrício dá essa informação, o Fabrício, que é um dos presos, de que a função dele ali nesse crime, ele tinha sido contratado para cuidar do cativeiro. Até então a gente não sabia que existia um cativeiro. E existia um cativeiro na região de Planaltina, ali no Vale do Sol, ali na local do bem Vale do Amanhecer. estratégico, por sinal, Isso. às margens de uma rodovia, de uma estrada, digamos assim, bem movimentada, então não chamaria a atenção, por exemplo, barulho de entra e sai de carro. Até porque tem madeireira ali do lado, Faz muito barulho, barulho, então é. ninguém E desconfia também pelas saídas. Saída para Unaí e saída para Cristalina. Ou seja, se a gente tivesse falado, ninguém ia descobrir. Ia demorar pra Ia descobrir, ser mais né? difícil, com certeza. E aí ele revela o cativeiro, mas ele não revela um detalhe. Que lá no cativeiro tem uma das vítimas enterradas. A polícia, claro, em todo aquele trabalho, ele já tem um tirocínio, já tem uma visão, começa a desconfiar da área. Percebe um carro estacionado de uma forma diferente do que você normalmente simplesmente entraria e estacionava. Até aqui, vamos fazer como se aqui fosse a garagem, a cobertura fica aqui e o carro está atrás da cobertura. Ele não está nem na cobertura, nem totalmente de fora. Certo. Como se estivesse ali para Tampando esconder alguma algo, coisa. tampando algo. E aí a polícia, então, chama ali o apoio do Corpo de Bombeiros com o cão farejador. Eles já chegaram a cavar a parte ali, mas ainda não tinham encontrado nada. E aí o cão chega e indica que tem algo ali. Vocês chegaram aí lá? Sim. Várias vezes a gente chegou a ficar lá perto, Jéssica chegou a entrar. Como é que é a energia lá? É pesada, né? Pesadíssimo. Pesadíssimo, assim, de voltar pra casa. É uma energia bem pesada, assim. deixar A gente não é ruim falar essa palavra acostumado, mas a gente lida com coisas ruins o tempo todo. Sim. Mas esse caso, por ter criança, por ter família, realmente a energia é pesadíssima. E aí era esse lote ali em Planaltina. E aí é uma casa, e na parte da frente era o cativeiro ali, realmente com a casa mobiliada, e tinha colchão ali, tinha corda, tinha... Como é que é o nome daquele negócio que você enrola? Faixa, que você enrola a mão. E foi essa faixa, inclusive, que elas foram amordaçadas. Então, a polícia encontra o Marcos Antônio, mas ainda não confirmava que era o Marcos Antônio, porque ele foi esquartejado. Era um corpo em estado avançado de decomposição. Em muitas partes, inclusive, sem cabeça, sem braço. Para quem está em casa entender, eles tiveram o cuidado de primeiro escavar uma parte bem mais profunda. Depois, na hora de enterrar, eles ainda jogaram cal. E para quem está em casa entender o estado... Decompor mais rápido. Mais rápido, mais rápido. isso. Para quem está em casa entender, a gente está falando do caso, o corpo foi encontrado na quarta-feira, dia 18, só que o Marco Antônio, a gente foi descobrir isso dias depois, já estava morto desde o dia 28 de dezembro. É isso que eu ia perguntar. Então a gente tem um lapso temporal aí bem extenso. Ele foi a primeira vítima, então? Foi, Sim, a primeira foi. vítima. No momento em que o plano começa a ser executado, já é o primeiro erro.